sobre o Egito, temos que ser específicos no assunto que desejamos abordar, pois essa sociedade pode parecer simples, mas apresenta vários assuntos complexos que merecem ser tratados com profundidade. Sendo assim, neste documentário, vamos abordar sobre a divisão de trabalho no Egito, e para que este conteúdo seja de fácil compreensão a todos, dividimos ele em tópicos, para que todos consigam entender e processar. Acredito que todos tenham dimensão da enorme bagagem cultural que o Egito carrega, e isto pode resultar em comportamentos específicos para essa sociedade, mudando a economia, as relações e principalmente a forma de trabalhar. E para podermos compreender melhor este povo, é importante que nós esqueçamos toda essa sociedade moderna e toda essa tecnologia e voltemos ao passado, porque foi no passado que tudo começou. Principais atividades econômicas do Antigo Egito. Não podemos negar que a agricultura foi a principal atividade econômica daquela época, graças às excelentes condições que o Nilo oferecia. Os egípcios plantavam principalmente cevada, trigo, azeitona, algodão, legumes e hortaliças. Em questão à pecuária, os egípcios criavam animais para o fornecimento de carne e também para o transporte de cargas. Criavam bois, cabras, burros e porcos. Algumas espécies de aves também foram criadas, como por exemplo gansos, patos e pombos. A pesca era realizada no rio Nilo, pois ele oferecia grandes quantidades de tilápias, carpa e pescada. Os egípcios também caçavam animais, como por exemplo, coelhos, crocodilos e até hipopótamos. O artesanato era outra atividade muito importante para aquela sociedade. Os artesãos usavam como matéria-prima papiro, metais, pedras, madeiras e marfim. Fabricavam móveis, joias, objetos de couro, cestos e potes de cerâmica. A atividade de fabricação de tecidos também era importante na economia egípcia. A extração mineral era outra atividade. Os principais minerais extraídos no Antigo Egito foram o cobre, o chumbo, o ouro e as pedras, que eram usados em construções, decorações e semi-preciosas. O comércio interno e externo. As primeiras moedas começaram a circular no Egito Antigo por volta do século V a.C. Antes disso, a troca de mercadorias era o recurso mais utilizado. Os egípcios estabeleceram uma importante rede de comércio exterior. Eu vou falar sobre 3 grupos que foram muito importantes, eu diria essenciais, para o que vemos hoje como tão famoso Egito Antigo. Então vamos lá. Camponeses. Os camponeses, ou também chamados de felás, eles foram pessoas muito importantes para o Egito Antigo, mesmo não tendo sua valorização na época. Eles constituíam grande parte da população e faziam diversos trabalhos, como o cultivo das terras do faraó, ligados principalmente com a agricultura e criação de animais. Eles se dedicavam também à plantação de verduras, legumes e frutas variadas. Com isso, nós podemos ver a sua tamanha importância, pois sem eles, certamente as pessoas morreriam de fome. Eram pagos pelo trabalho de plantio, colheita e uma pequena quantidade do que foi obtido na colheita, o que era muito pouco para viver. Moravam em casas pequenas e muito precárias, e suas vestes eram simples. Segundo grupo, escravos. Olha, a vida desses não foi nada fácil, viu? Mas eles também foram muito importantes. O trabalho dos escravos consistia na construção dos edifícios funerários, nas pirâmides, nas pedreiras, minas e na construção de monumentos dedicados aos deuses. Os escravos também, eles tinham a tarefa de embalsamar e mumificar, mas eles não tinham nenhum tipo de direitos e foram forçados a realizar trabalhos pesados. E além de ter homens no cargo, também havia mulheres e crianças no serviço. Quando vemos essas grandes pirâmides, essas grandes construções,
A primeira coisa que nos vem à mente é como esses caras construíram isso, como que eles conseguiram. E era um trabalho muito duro, e eles nem sequer salário recebiam. Bom, e agora vamos para o terceiro grupo, mas não menos importante, os artesãos. Outro grupo muito importante. Esses pertenciam ao Estado e trabalhavam em armazéns e templos. Faziam diversas coisas também. Os pintores, por exemplo, quando a gente vê essas grandes pinturas, esses lindos desenhos nas paredes do Egito Antigo, que contam grandes histórias e que mata a gente de curiosidade para desvendar, esse lindo trabalho foi feito pelos artesãos. Os pintores, eles também faziam murais com decretos reais para mostrar o registro de vitórias do faraó. Esses artesãos antigos, eles usavam pedras para esculpir estátuas que podiam medir até 20 metros. E aí nos vem à mente novamente como eles conseguiam. Bom, realmente é um mistério do Egito Antigo. Os joalheiros, eles eram responsáveis por projetar as coroas dos faraós. Olha o tamanho da responsabilidade. E a gente não pode esquecer também que os padres, eles forçavam os escultores a modelar imagens religiosas. Os alfaiates, eles faziam roupas do faraó, de sua esposa e toda a realeza, para comemorações, rituais e outros eventos. Havia também tecelões, que trabalhavam com couro, além de sapateiros e ceramistas. Todos esses artistas, eles foram pagos com o tesouro do Estado. Bom, esses três grupos, eles estão lá embaixo da pirâmide dos trabalhos do Egito, pouco reconhecidos e valorizados na época. Mas hoje, nós sabemos da importância deles para o Egito Antigo. E ressalto, sem eles, o Egito Antigo não seria o mesmo que hoje conhecemos. Eles foram essenciais. Eles, assim como todos, têm sua parte na história, que nunca será esquecida. Obrigada pela atenção. Os comerciantes. No Antigo Egito, o comércio era feito entre os egípcios e entre outros povos. O comércio exterior era organizado pelo faraó, que ficava responsável por comandar as expedições. Os principais produtos que os egípcios exportavam eram ouro, muito requisitado por outros povos, papiro, linho, trigo e artefatos feitos pelos artesãos. A função do comerciante no Egito Antigo era desenvolver uma economia baseada no comércio e na circulação de riquezas entre o seu povo e as civilizações vizinhas. Os escribas. Na antiguidade, os escribas eram os profissionais que tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações. Como poucas pessoas dominavam a arte da escrita, possuíam grande destaque social. Os soldados no Egito Antigo. Os soldados egípcios usavam arcos e flechas, machados, espadas, punhais, cimitarras curvas, além de longas lanças e escudos. A princípio, o exército egípcio era pequeno. A sua função era manter afastados os bandos de nômades e proteger as expedições mineiras e comerciais. A sociedade egípcia era muito parecida com a nossa sociedade atual. Havia os que sofriam e havia os que tiravam proveito desse sofrimento. Então agora é hora de nós falarmos daqueles que viviam no topo, acima de todo esse sofrimento, a nobreza. Os nobres eram aqueles que faziam parte da família real ou ocupavam cargos importantes que quase sempre eram hereditários. Somente os nobres podiam assumir funções no governo. Eles levavam uma vida com ótimo status e ficavam ricos a partir de doações para os deuses. Ainda falando da nobreza, existiam os sacerdotes. Os sacerdotes eram verdadeiros funcionários reais. Eles eram os representantes dos faraós. As suas atividades passavam pelo culto, pelas cópias dos rituais antigos, redação de fórmulas mágicas, distribuição de amuletos, medição do tempo e gestão material dos templos. Eram eles que davam 2 das 5 refeições que os faraós faziam por dia. Eles também ajudavam o faraó a manter a ordem cósmica, através da realização de rituais que agradassem os deuses. Eles trabalhavam nos vários templos que existiam em todo o país e geralmente esse cargo passava de pai para o filho.
O auge do poder dos sacerdotes foi na 13ª dinastia, no Império Médio, onde chegaram a governar o Egito. Esse era um cargo de muito prestígio, e quando falamos de poder, os sacerdotes estavam abaixo apenas de uma pessoa, o faraó. Faraó é o título atribuído aos seis com o estatuto de deuses no Egito Antigo. Esse termo, de origem egípcia, que significava casa elevada, não era muito utilizado pelos próprios egípcios. No entanto, ele foi incluído na Bíblia, especificamente no livro do Êxodo. Então, os historiadores modernos adotaram o termo e ele passou a ser usado para se referir a todos os faraós. A imagem que nós temos dos faraós é geralmente aquela das grandes produções de cinema, onde o faraó é apresentado como um monarca todo-poderoso que governa de modo absoluto, rodeado de servos e obrigando uma multidão de escravos a construir monumentos em sua homenagem. Mas, apesar de vários faraós terem sim sido governantes autoritários e opressores, é importante frisar que a tradição faraônica durou cerca de 3.000 anos, e durante ela passaram pelo trono diversos homens e algumas mulheres com interesses e caráter diferentes. Mas afinal, qual era o trabalho dos faraós? Bem, como vocês já devem saber, os faraós eram os governantes do Egito Antigo. Eles possuíam poderes absolutos na sociedade, decidindo sobre a vida política, religiosa, econômica e militar. Os impostos arrecadados no Egito se concentravam nas mãos do faraó, e era ele quem decidia a forma que esses tributos seriam utilizados. Inclusive, grande parte desse valor arrecadado ficava com a própria família do faraó, sendo usado para a construção de palácios, monumentos, compra de joias e etc. A outra parte era utilizada para pagar funcionários e fazer a manutenção do reino. Ainda vivo, o faraó começava a construir a sua pirâmide, porque seria na pirâmide onde o seu corpo e os seus tesouros ficariam guardados. Só o faraó era capaz de equilibrar todos os pilares da sociedade, preservar a integridade e a união do país e garantir o crescimento da economia. A prosperidade do Egito e de todos que viviam nele era completamente ligada à qualidade do governo desses reis.